precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí eu destaco esta palavra: precisamos, necessitamos. Ele é indispensável na nossa vida. Não podemos viver sem o Espírito Santo do Senhor. Cada um de nós devemos buscá-lo. Devemos se achegar mais a Ele, a fim de termos uma comunhão perfeita com Ele. E eu quero trazer mais um dos inumeráveis comentários que nós temos feito a respeito do Espírito Santo. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Você já imaginou se não existisse o sol? Nós precisamos do sol. As plantas precisam do sol. O planeta Terra precisa do sol. Porque se só tivesse a chuva, então inundaria tudo. O planeta todo ficava encharcado, como diz lá no sertão. Então, nós precisamos do sol, da luz do sol. As plantas também. Você já imaginou o quanto os peixes precisam da água? Anote essa palavra: nós precisamos do Espírito Santo, necessitamos dele, ele tem que estar conosco. Voltando, sem a água o peixe morre. Olha, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos. Sem o oxigênio nós morremos. Nós precisamos tanto do Espírito Santo quanto, muito mais do que precisamos do oxigênio. Você já imaginou a abelha sem o mel? A abelha precisa do mel. Ela se alimenta do mel. Ela faz o mel e ela se alimenta do mel. Ela precisa do mel. Muito mais nós precisamos do Espírito Santo. Você já imaginou uma criança pequena, nos seus primeiros meses de vida, nos seus primeiros anos de vida, o quanto ela precisa da sua mamãe, dos cuidados da sua mamãe e do seu pai, da proteção dos seus progenitores? Eles precisam tanto. Ah, meu amado, nós precisamos também assim, ou muito mais, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a grande pergunta é: o que Ele pode fazer por nós? O que Ele tem feito por nós? O que Ele pode fazer na nossa vida quando temos Ele no nosso coração? Quando Ele está dentro de cada um de nós, habitando dentro de cada um de nós, o que Ele pode fazer por você, por mim? O quanto é maravilhoso, o quanto é gostoso nós temos o Paráclito Divino dentro de nós. Eu me sinto à vontade para falar a respeito deste amigo conselheiro. Eu me sinto à vontade e eu me sinto bem em falar a respeito deste companheiro de todas as horas, o Paráclito, o Consolador Divino, aquele que não nos deixa, que está sempre junto de nós, nos ajudando. A Bíblia nos diz sobre nós, sobre Cristo e sobre nós, é uma promessa da parte de Deus, e está escrito no profeta Isaías 11:2 o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Quando Ele está em nós, devemos demonstrar estas qualidades. Quando Ele habita em nós, flui da nossa vida estas qualidades. O Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, que proporciona-nos a verdadeira inteligência. Ele que é o Espírito de conselho, Ele é o nosso conselheiro. O Espírito de fortaleza, quando estamos fracos, débeis, com os corações quebrados e partidos, quando estamos no chão muitas vezes, é Ele que chega e junta os pedaços.
nos levanta, nos fortalece, nos faz erguer a cabeça, olhar um pouco mais para frente e ter a convicção e a certeza de que a vitória já é nossa, em o nome do Senhor Jesus. Ele é o Espírito de fortaleza, de conhecimento. Eu costumo dizer que a sabedoria, a inteligência, o conhecimento dos mistérios que muitas vezes são mistérios ocultos, não se aprende em universidade, nos colégios secundários, nas escolas particulares ou públicas, não. É pela presença do Espírito do Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que foi Ele que nos regenerou. Não foi porque quiséssemos ser uma nova criatura simplesmente pelas nossas próprias forças. Não, senhor, não, senhora. Nós não temos habilidades e capacidades para sermos regenerados pelo nosso próprio esforço, mas a Bíblia diz que foi Ele que nos regenerou. Você que está me ouvindo agora, que é um representante do reino de Deus, tenha essa consciência dentro de você. Foi Ele quem regenerou um dia você. Naquele dia que você foi transformado, naquele dia que você foi tocado, tocada pela mão divina, pela misericórdia, pela complacência do Deus de Jacó, naquele dia em que o amor de Deus encheu o teu seio e a tua vida, foi através do Paráclito divino, deste companheiro de todos os momentos. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos ensina: não foi por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia divina, Deus nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação realizada. Não foi por uma igreja, simplesmente como instituição religiosa. Não foi por uma denominação. Não foi por filosofia, ciências, não. Foi pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos guia, nos orienta, nos ensina a tomar decisões acertadas. É Ele que nos guia rumo às mansões celestiais. Se não for assim, nós estaremos perdidos nas veredas deste mundo enganador. Em Romanos 8:14 diz assim: porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados, orientados, ensinados pelo Espírito do Senhor. Ele nos ensina. O cristão verdadeiro que busca o reino de Deus em primeiro lugar, que está buscando as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo, ele é ensinado em toda a sua maneira de ser e de agir. Quando ele permite, ele é ensinado pelo Espírito Santo do Senhor. Em João 14, versículo 23, nos declara: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Você deseja aprender os mistérios bíblicos? Você deseja alcançar as profundezas das Escrituras pelo seu próprio esforço, por ler muitas vezes a Bíblia? Não é possível. É possível sim quando você busca ser cheio do Espírito Santo. Quando ele é derramado sobre a minha e a tua vida, aí sim nós somos ensinados sobre as Escrituras. Aí nós podemos penetrar no rio dos mistérios ocultos, que só pertence ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele, nos diz a Bíblia, é quem nos ajuda. Dificilmente, nos dias contemporâneos em que nós estamos atravessando momentos de egocentrismo, egoísmo, de ira, de violência, de individualismo, dificilmente nós encontramos ajudadores. Mas ele está disponível, ele está aí com você, ele quer te ajudar. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. A palavra nos diz em Romanos 8:26,
onde o apóstolo Paulo deixou escrito, registrado para nós como ensino da parte do Senhor, da mesma maneira também, ele diz: o Espírito Santo nos ajuda nos momentos de fraqueza. É nesses momentos de fraqueza, onde você não tem palavras para orar, onde você só encontra opositores, onde você só se depara com as dificuldades, com as adversidades, onde as fraquezas é mais forte do que as qualidades que está em você, onde a fraqueza quer te derribar, quer te jogar no chão, te levar ao charco de lodo. Ele é o teu ajudador nesses momentos de fraqueza. Quando se depara diante de você uma tentação irresistível, você não tem força própria, mas neste momento de fraqueza, Ele está do teu lado, Ele está com você. Como é importante, nós precisamos deste Espírito do Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Diz a palavra em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, onde nos confirma dizendo: foi Jesus quem prometeu, quem disse: mas recebereis poder, força, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Oh, meu amado, você quer ter força? Você quer ser forte para vencer este mundanismo? Você quer ser forte o suficiente para debilitar e ter domínio sobre o seu caráter pervertido da sua vida preguiça? Você quer ser forte o suficiente para vencer esse caráter distorcido do homem natural, que às vezes quer se manifestar na sua vida? Se encha do Espírito do Senhor, Ele que nos fortalece, Ele que derrama sobre a nossa vida o poder real, a virtude divina, e força para caminhar, força para ir em frente. É Ele. Foi Deus quem prometeu que nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Simplesmente palavras nas pregações não funcionam para a conversão dos pecadores. Simplesmente discurso bonito não funciona para resgatar uma alma do império das trevas. Mas a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a unção do Espírito de Deus sobre as nossas palavras, aí funciona. O bom pregador não é aquele que é mais eloquente. O bom pregador não é aquele que prega 40 minutos, 50, 1 hora, 2 horas. Não, senhor e não, senhora. O bom pregador é aquele que tem o Espírito Santo, e através do Espírito Santo ele tem a unção sobre a sua vida. Em 1 João 2:20 nos revela: mas vós tendes a unção que vem do Espírito Santo. Está na palavra do Senhor. E eu quero deixar um conselho final para você que está nos acompanhando agora. Um conselho para você que deseja ser uma pessoa fiel, mas não consegue. Você que deseja estar na igreja louvando a Deus, mas forças superiores à tua própria força tem te tirado, e você tem enterrado o seu talento, o talento que Deus te deu, porque o desejo profundo da tua alma é estar louvando ao Senhor, mas você não consegue. Eu quero deixar um conselho para você que deseja ser um verdadeiro cristão, luz do mundo, sal da terra. Toma o conselho da palavra do Senhor. Não é simplesmente o meu conselho, a minha palavra, mas é o que está na Bíblia. Em Atos capítulo 7, versículo 55 nos fala: mas ele cheio, mas cheio até a borda, ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus Cristo, que estava sentado à destra do Todo-Poderoso. Busquemos ser cheios do Espírito Santo, que sejamos vasos limpos, purificados, preparados para estar cheio do Espírito Santo. Que Deus aplique no seu coração a mensagem da palavra do nosso Deus.